Então, pessoal, estamos de volta com mais um bate-papo aí. Agora o meu convidado, vocês já estão vendo, está aqui do meu lado, né? Eu não vou apresentar, vou deixar que ele se apresente. Pode ser? Vamos lá? Bom dia a todos, né? Meu nome é Tarcísio Oliveira, sou ex-aluno aqui do ANGE, melhor dizendo, né? Centro de Educação Mickey, né? Mickey, antigo Mickey. Formado aqui na turma de 74, uma das primeiras turmas. Então, já viram que o nosso bate-papo agora é diferente, né? É especial. Primeiro que ele é ex-aluno, eu também sou, então dá pra gente poder, não da mesma época, como ele falou aqui, mas dá pra gente trocar boas experiências aqui. Para poder começar, Tarcísio, o que você lembra aqui dessa época que você passou com a gente? Bom, a minha época era bem diferente, né, Carlito? A gente começava aqui um pouco mais velho do que os meninos atuais. A gente começava no chamado primeiro e segundo período. Eu, na minha situação, comecei no segundo período. A gente tinha por volta de 5 anos. Muita coisa, por incrível que pareça, a estrutura física ainda me lembra bastante coisa. Esse lugar que nós estamos aqui agora era uma das minhas primeiras salas. Então, quando eu entro aqui, eu reconheço a disposição das salas, sabe? Então, isso traz muitas lembranças boas, né? Naquela época, a gente tinha um misto com a escola, com o colégio, com a primeira aula. O misto da euforia de estar indo para um lugar diferente, encontrar crianças, né? E o misto do medo do abandono, que eu acho que a gente, naquela época, tinha muito mais que os meninos de hoje. Então, a gente sofria, chorava, que a mãe deixava a gente na porta da escola. E isso é engraçado que sempre que entro aqui, isso vem à mente ainda. Entendeu? Você fala do sentimento do abandono, entre aspas, né? Que a gente vê hoje em dia ainda, né? Quando o pai e a mãe chegam com a criança aqui, a gente vê também, a cena não muda muito, né? Mas a gente vê que vem mais fácil, né? A criança ela vem mais predisposta, diferentemente um pouco do que era há um tempo atrás, né? E o que você levou do Anger, leva daqui para a sua vida hoje? Como eu falei, né, na apresentação, era o Mickey, né? Era o Jardim da Infância Mickey. Era uma coisa muito mais intimista, né? Era menor, a gente tinha uma relação muito próxima à Dona Eli, que para nós sempre foi a tia Eli, né? E essa relação próxima e assim a seriedade dela, o compromisso com a educação, o compromisso com a moral, né? Isso a gente leva, sabe? Eu acho que todo o caminho que eu trilhei após a minha introdução aqui no Anger e no Mickey, eu carreguei essa questão da civilidade e da moralidade. Né? A gente sabe que a moralidade vem de casa, vem do berço, mas ela pode ser lapidada. E eu acho que o Anger, naquele momento dele, ele lapidou isso muito na gente. Hoje eu olho o meu grupo de turma, né? E a gente não vê pessoas que tiveram problemas na vida relacionado a isso, a civilidade principalmente. A gente vê hoje muita preocupação nas pessoas querendo ter um saudosismo para tempos anteriores, de que naquele tempo a gente tinha mais costumes, tinha mais moral, tinha mais civilidade. Eu acho que não, eu acho que continua tendo. O modelo é que é diferente, tá? E hoje eu vejo que a escola, como é hoje o Anjo, ela continua. Ela herdou isso da tia Eli, daquela seriedade, daquele rigor, né? Que vinha do uniforme. A gente tinha que estar direitinho, com o short azul, com a camisa branca, com o avental vermelho. O avental tinha que estar tatuado, bordado, melhor dizendo, o nome, né? Então, são coisas que era rigidez, que naquela época era necessário. Talvez hoje não é necessário para você chegar a um nível de civilidade, um rigor tão
alto com esses detalhes. Mas naquela época era. E isso é bom, sabe? Para mim, isso construiu bons laços na minha personalidade. Eu escutava você falando aí, vinha exatamente as mesmas memórias na minha cabeça, justamente essa questão da construção do cidadão, da construção de valores, da moralidade, também passou por mim e passa também pelos nossos alunos hoje em dia, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, a Escola da Inteligência, o programa aí do professor Augusto Cury, que lida com todo esse socioemocional dos nossos alunos, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. E quando você falava do uniforme, me vinha exatamente essa imagem, né? Claro que os uniformes eram diferentes, tá, gente? O meu era vermelho e branco também, mas tinha que estar bonitinho, perfeito estado, também tinha que ter nome. A gente tinha uma pastinha vermelha, que tinha também bordado ali, né, o Mickey. A das meninas era uma Minnie que tinha ali na frente, ali que a gente carregava, pano, né? Pasta de pano, exatamente. Falei que o bate-papo hoje ia ser interessante e caminhando um pouco mais no tempo aí, né, os filhos chegaram, né? Sim. A Mariana também é nossa aluna, Mariana Afonso, aluna hoje do 9º ano, né? Então está encerrando aí o Fundamental 2. E o Rafael, que eu vou chamar de Fonso, porque sempre foi a vida inteira, é Rafael Afonso, mas carinhosamente a gente sempre chamou ele de Fonso. Então, os dois também já passaram, tá vendo? Tá vendo? Um bate-papo hoje é interessante. Os dois também já foram meus alunos, já passaram aí pela minha sala de aula aí. O que você fala do processo deles aqui na escola? Bom, o processo, primeiro, é o mesmo meu, né? Eu já tenho as duas visões em relação aos filhos. O Rafael já é egresso da escola, né? Hoje já no 7º período de medicina, seguindo aí também por orgulho a profissão do pai, isso é sempre bom, né? A gente gosta, não é que seja necessário, mas a gente gosta. Então, ele como egresso, eu vejo que ele conseguiu também herdar daqui da estrutura do Anger, da convivência com os professores, da convivência aí já, ele no finalzinho da Tieli, mas aí já muito mais Renata, né? E Flávio. Mas ele herdou as mesmas coisas, ele leva a organização, ele leva o ritmo de estudo, o caráter dele, lógico que ele trouxe dele mesmo, é um menino que eu não tenho o que reclamar dos meus filhos, né? Graças a Deus, mas ele levou tudo isso. Hoje ele está na faculdade, ele tem um sentimento de liderança que foi moldado aqui. Ele não tinha isso. Quando ele entrou aqui, ele era um menino acanhado e tudo, que ele foi se mostrando num espírito de liderança que hoje é muito bom para ele, que eu tenho certeza que foi lapidado aqui dentro. E o outro lado é a Mariana, que ainda está aqui, né, no 9º ano, encerrando um dos ciclos, né, que também nota a mesma coisa, né? Hoje eu vejo ela lá nessa questão infeliz que estamos aí à distância, né, nas atividades em EAD, nas atividades por vídeo, mas com o mesmo rigor de estar levantando na hora correta, de estar se prontificando a ficar diante do computador, de fazer suas atividades, de manter o seu ritmo de estudo, né? Ela ainda tem uma particularidade muito linda, que é o amor à dança. Ela é uma bailarina de mão cheia. A gente até emociona, porque é um orgulho muito grande também. E até isso ela faz, né? Ela ainda faz as aulas à distância do balé, os treinamentos e tudo. E aí eu reporto isso também a essa questão da escola, essa organização interna, esse companheirismo que a gente vive aqui. Isso é muito importante também. A gente tem dificuldade de enxergar em algumas escolas o companheirismo, né? O companheirismo entre as pessoas, a proximidade entre o aluno, o professor, o orientador, o profissional geral da escola, o administrativo, o coleguismo das salas. As salas são pequenas, isso pode parecer um primeiro momento uma coisa ruim, a escola ter salas pequenas, poucos alunos, mas não é. É uma convivência muito íntima, um ritmo de amizade, que, igual eu falei, eu levo o meu.
A minha turma de 74, ela ainda é presente até hoje, mesmo aqueles que não seguiram a mesma trilha nos ensinos básicos, fundamental e médio, né? Mas a gente segue. Se eu pegar, é uma pena eu não ter trago, deveria ter lembrado, porque eu tenho o meu convite de formatura de 74, com a grafia toda do Mickey e tudo, e com a turma. Essas pessoas, elas convivem comigo até hoje. E eu estou vendo que os meus filhos estão levando. O Rafael, por exemplo, ele tem muito mais convívio social e de amizade com a turma Anger do que com a turma de medicina que ele está hoje, para você ter uma ideia. Então, eu acho que isso também é um ganho muito grande que a escola oferece, né? E o tema desse nosso segundo episódio aí são os efeitos dessa pandemia, né? E não dá, aproveitando a oportunidade, não dá para a gente conversar com um médico aqui sem a gente falar sobre esse momento que a gente está vivendo aí, né? E o que a gente pode esperar daqui para o futuro, né? Desses efeitos dessa pandemia. Você, como profissional, o que você enxerga aí? Bom, Carlito, aí é um problema, né? É um momento, assim, triste que nós estamos vivendo, a humanidade toda, é uma pandemia, uma situação de uma doença grave, com esse nível de contágio grande, que obrigou a gente a estar nessa condição de isolamento social, né? De afastamento das pessoas. Infelizmente, na visão nossa profissional, esse isolamento ele só vai se dissipar quando a gente tiver ou uma possível cura definitiva ou uma possível imunização através de vacinas. A gente está vendo que, infelizmente, a gente vai caminhar para uma reaproximação gradual das pessoas, mas com todos esses cuidados, nós estamos aqui no distanciamento, né, correto e tudo, o uso das máscaras, a higiene, para tentar minimizar o contágio e até que essa cura ou esse controle seja atingido para que a gente possa voltar à nossa convivência. Mas a gente tem discutido aí duas questões, né, em relação a essa pandemia. A primeira é essa da doença, o que ela é, como se trata, como se resolve, muito nova, né? Que é muito nova, né? Ela tem facetas hoje que ela começou realmente com uma possível gripezinha, ela começou assim, parecia que ia ser um resfriado, daí ela foi para uma síndrome respiratória, daí ela foi agora para uma síndrome multissistêmica. Hoje o que ela é uma doença que acomete vários órgãos e sistemas, né? Hoje ela já tem variantes em idades, né? A gente tem crianças menores de 2 anos que têm outra doença totalmente diferente da síndrome respiratória. Então tem esse lado, que é esse enfrentamento técnico, e tem o lado cultural e social, né? A gente acha e está observando que esse isolamento ele também está servindo para algumas coisas, né? Primeiro, o repensamento das relações humanas, no sentido de quanto faz falta essa proximidade, né? Então, acho que hoje todo mundo está sofrendo, não é bem por sair só pelo fato de ir ao bar, ir à festa, ir à balada. Não pela balada e a festa em si, mas sim porque quer encontrar a pessoa, quer abraçar, quer se beijar, quer se relacionar. Eu acho que isso é um ponto que está fazendo as pessoas pensarem e talvez valorizarem mais essa proximidade entre as pessoas. E o outro fato é que ela está impulsionando, como qualquer catástrofe, como qualquer experiência pessoal no que eu digo humana, né? Ela promove, que é o repensamento das tecnologias, né? Então, hoje a gente tem o ensino à distância, que a gente achou até mesmo no início da pandemia que isso jamais seria viável. Hoje, a telemedicina. A telemedicina. Então, hoje a gente já vê que sim, existe um lugar para isso, né? Existe uma utilidade para isso nas vidas das pessoas, no sentido de melhorar para elas. Obviamente, vão surgir disso tecnologias médicas, tecnologias de transporte, tecnologias de comunicação, que vão ser usadas para outras coisas no futuro, né? O repensamento dos espaços,
nos hospitais, nas escolas, nos teatros, na circulação urbana. Eu acho que isso também vai vir, de uma certa forma, até como um ganho após isso, como aconteceu com as guerras, quando aconteceu com todas as dificuldades que a humanidade passou, né? E também, no sentido assim da gente verificar os erros cometidos, que às vezes a gente insiste em cometer. No caso dessa pandemia, muitos erros que a gente fez no início e alguns temam em fazer até hoje foram os mesmos erros cometidos na gripe espanhola de 1918. Os mesmos fake news, né? Hoje, fake news é uma coisa mais clara porque ela é imediata, né? Você recebe no seu celular aquela notícia imediatamente. Mas, na época, os panfletos que rodaram no capital do Rio de Janeiro eram os mesmos, entendeu? Então, rodavam panfletos de que lavar a mão fazia mal, que tomar banho demais fazia mal, igual hoje. Igual hoje. Falar que só mudou o veículo, né? E a velocidade com que as coisas vão andando. Isso mostra que a gente tem que aprender com as coisas, né? Então, a gente tem esses dois viés. Nós estamos na linha de frente, brigando com a doença, mas também estamos acompanhando o que ela vem trazendo aí para a humanidade em geral, né? Exatamente. E o Tarcísio falou, pessoal, vale aqui a gente reforçar. Nós estamos aqui, né, ele sem máscara, mas toda a nossa equipe que está aqui atrás está usando máscara, estamos obedecendo aí todos os protocolos, podem ficar tranquilos. Bom, Tarcísio, primeiro de tudo eu queria agradecer de ex-aluno para ex-aluno a sua presença aqui nesse nosso segundo vídeo especial. Agradecer a parceria da família, mandar um abraço para o Fonso e também para a Mariana, que com certeza estão em casa acompanhando esse processo todo. E também para todo mundo a gente agradece de verdade a sua presença aqui e fica muito feliz e honrado de tê-lo aqui conosco. Eu que fico, né? É sempre bom a gente ser acolhido em lugares que a gente tem amor por eles, né? E agradeço enormemente ter lembrado a oportunidade, né, de estar aqui contando um pouquinho dessa história. É uma história muito grande, é uma história muito rica, né? Se a gente pudesse ter tempo, a gente tem detalhes de contar de toda essa evolução, desde a criação do Jardim da Infância até a estrutura que ele é hoje. Para vocês terem uma ideia, né, eu considero, apesar de eu não ser a primeira turma, porque, se não me engano, tiveram duas antes de mim, eu considero ser um dos primeiros, porque tem um fato curioso, uma história curiosa. Os meus pais casaram e passaram a lua de mel no mesmo local, em São Lourenço, que a tia Eli e o tio Zezinho. Eles passaram juntos a lua de mel. Tem fotos deles juntos na lua de mel. Quando a tia Eli já tinha a ideia de criar o Anjo. Foi em 1967 que meus pais casaram. E aí, se não me engano, o Anja foi criado em 69 ou 70, 70. Então, quer dizer, né? Ela já tinha ideia, ela foi criada em 70 e eu vim para cá em 72, né? Então, eu guardo isso com carinho, sabe? Eu acho isso muito importante. Então, é por isso que eu agradeço enormemente estar aqui conversando com vocês. Que ótimo, a gente também fica muito feliz. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Mais uma vez a gente agradece ao Tarcísio e até a próxima.